Viajantes do tempo. Portais, desaparecimentos e aparições inexplicáveis. Esses são os registros mais impressionantes de viagens no tempo e teletransporte já vistos. Número 1. O desaparecimento em Miami. Em Miami, um casal estava dentro do carro aproveitando uma noite quente. De repente, a poucos passos, surgiu um redemoinho de fumaça iluminado por um brilho azulado. O homem, curioso, saiu do carro e caminhou em direção ao fenômeno, ignorando os gritos da parceira que pedia para ele ficar. Ele entrou direto na luz. O clarão o engoliu em poucos segundos e logo depois desapareceu sem deixar vestígios. A mulher ficou imóvel, paralisada pelo choque, agora sozinha em meio ao silêncio. Até hoje ninguém sabe para onde ele seguiu. Número 2. A fenda no quarto. Um homem estava deitado em sua cama, relaxando ao lado de um abajur aceso, quando o ar acima da luminária começou a vibrar e se rasgou, revelando uma paisagem verde brilhante e artificial. O vídeo foi interrompido bruscamente bem no momento em que a situação se intensificava, sem oferecer respostas. Na internet, muitos compararam o registro ao lendário Projeto Montauk, um suposto experimento secreto capaz de manipular tempo e espaço. Se for real, pode ter sido a maior evidência de que essas experiências aterrorizantes realmente aconteceram. Número 3. O portal em Sydney. Na cidade de Sydney, na Austrália, um pedestre registrou algo inacreditável. Ao passar por uma fonte cercada, percebeu um brilho azulado girando sobre a água. Ele garante que não era reflexo. Parecia ter profundidade, como uma porta para outro lugar. Para testar, jogou algumas moedas. Elas nunca tocaram a água, sumiram dentro do clarão. O homem jurou que aquele era um portal aberto para outro planeta. Realidade ou não, o vídeo deixou todos impressionados e refletindo sobre o quão perto outras dimensões podem estar de nós. Número 4. O resgate em frações de segundo. Um homem distraído entrou em uma rua movimentada sem perceber o perigo vindo em sua direção. Um carro acelerava contra ele e parecia não haver como evitar o acidente. Mas, em um instante inacreditável, outro homem surgiu correndo, abriu algo parecido com um portal brilhante no asfalto e o puxou para dentro. Em questão de segundos, os dois reapareceram do outro lado da rua, em segurança. O vídeo se espalhou rapidamente e muitos não conseguiam acreditar no que tinham visto. Número 5. O homem fora de lugar. Uma fotografia tirada no Canadá em 1941 ainda causa discussões. No meio de uma multidão de homens com ternos e chapéus clássicos, uma figura destoava. Usava algo parecido com um moletom, óculos escuros e até uma camiseta estampada, roupas que não combinavam nada com a época. Para completar, segurava uma câmera portátil nas mãos. Quando a imagem chegou à internet em 2010, viralizou. Alguns acreditaram que era a prova definitiva da viagem no tempo, enquanto outros argumentaram que roupas parecidas já existiam naquela época. Para deixar tudo ainda mais polêmico, outro vídeo da década de 1930 mostrou uma mulher aparentemente usando algo muito parecido com um telefone celular. Coincidência ou pistas de viajantes que realmente se infiltraram na nossa história? Número 6. A história de John Titor. No início dos anos 2000, fóruns online começaram a comentar sobre um homem que dizia ser John Titor, um soldado vindo do ano 2036, que teria viajado para o passado. A princípio, parecia apenas mais um boato maluco da internet, até que começaram a notar a quantidade de detalhes em suas previsões. Diferente de videntes vagos, Titor falava com precisão. Dizia que as eleições de 2004 levariam a uma guerra civil nos Estados Unidos, que os Jogos Olímpicos seriam cancelados e que em 2015 haveria uma guerra mundial. Nada disso aconteceu em nossa linha do tempo, mas seus seguidores não o descartaram. Eles afirmam que ele estava certo, mas havia viajado para uma realidade paralela, não a nossa. Até hoje sua história continua viva na internet. Número 7. As revelações de William Taylor. Em 2018, um homem chamado William Taylor surgiu com uma história surpreendente. Ele afirmava ter viajado ao ano 8973 como parte de um projeto secreto do governo britânico. Taylor dizia também ter estado no ano 3000, mas relatou que as experiências foram bem diferentes. No início, muitos duvidaram, até que ele foi submetido a um detector de mentiras. Para espanto geral, todas as respostas foram consideradas verdadeiras.
Taylor descreveu um futuro dominado por seres híbridos, meio humanos e meio máquinas, com cabeças e olhos enormes, vivendo sem envelhecer. Ele contou também que o ano 3000 era marcado pela poluição e pela radiação, com um céu completamente vermelho. Sua máquina do tempo seria uma esfera pequena de chumbo capaz de transportar apenas uma pessoa. Ele ainda garantiu que em 2028 a viagem no tempo será disponibilizada ao público. Fato ou pura imaginação, sua narrativa continua intrigando até hoje. Número 8. O garoto desaparecido. Um vídeo que surgiu recentemente na internet acumulou milhões de visualizações em pouco tempo. Nele, um garoto caminhava tranquilamente por uma rua silenciosa. No instante em que olhou para trás, seu corpo explodiu em um clarão repentino e desapareceu completamente. Muita gente discutiu se aquilo seria apenas uma edição de vídeo ou algum defeito de câmera. Mas outros foram além. Afirmaram que o menino poderia ser um viajante do tempo escapando para outra dimensão ou até fugindo de algo invisível aos nossos olhos. Seja qual for a verdade, a gravação continua gerando debates sobre se estamos vendo a realidade ou algo muito além dela. Número 9. O viajante invisível. Durante um turno noturno, um segurança observava as câmeras quando notou algo estranho. De repente, um homem se materializou no meio de um caminho e seguiu andando calmamente, como se nada tivesse acontecido. Não havia sinais de chegada, apenas a aparição repentina. As teorias de viagem no tempo não conseguiam explicar bem a cena. Por isso, muitos começaram a suspeitar de tecnologia avançada. Talvez o homem tivesse saído de um veículo camuflado ou estivesse usando algum tipo de roupa de invisibilidade que falhou por um momento. Para muita gente, era a prova de que tecnologias secretas de camuflagem já podem estar entre nós. Número 10. O homem no trânsito. Um motorista dirigia de manhã com uma câmera no painel, registrando o caminho como sempre fazia. Tudo parecia normal, até que, de repente, uma figura apareceu bem no meio de uma rua movimentada. Ele simplesmente não estava lá no segundo anterior, e no seguinte estava parado diante de uma caminhonete em movimento. Ao rever a gravação, parecia impossível dar uma explicação lógica. O local, o tempo e o modo como o homem surgiu davam a impressão de que ele havia literalmente se materializado no tráfego. Quando o vídeo viralizou, as discussões foram intensas. Alguns acreditavam em atividade paranormal, outros em falha de câmera, e muitos juravam que era algo ainda mais misterioso. Número 11. O duplo. Imagine estar com fome de madrugada e seguir até a cozinha buscar um lanche. Mas ao chegar, encontrar a si mesmo ali parado. Não um espelho, não um parente parecido, mas outra versão sua. Foi exatamente o que Hacken Nukes disse ter vivido, e sabendo que ninguém acreditaria, decidiu filmar. O detalhe mais assustador é que as duas versões dele tinham as mesmas tatuagens, nos mesmos lugares. Para alguns, aquilo só podia ser uma pegadinha. Para outros, era uma prova real de universos paralelos, em que ele teria se encontrado com a própria versão alternativa. Número 12. O entregador desaparecido. Uma câmera de campainha em Idaho captou algo inexplicável. Um entregador apareceu, deixou um pacote em frente à porta e, de repente, sumiu. O detalhe mais bizarro foi que, logo após desaparecer, o telefone celular que ele segurava caiu no chão, como se tivesse sido arrancado da realidade. Não houve portais, nem luzes, nem efeitos chamativos. Apenas um homem que foi apagado da cena diante dos olhos da câmera. Alguns acreditaram que se tratava de algum ritual obscuro, ou até magia negra, enquanto outros viram ali um teletransporte sem sinais visuais. Mas uma coisa é certa: se teletransporte fosse assim tão simples, o serviço de entregas já seria perfeito no mundo inteiro. Número 13. Apagado no parque. Em Colorado, 2 colegas caminhavam em um parque quando um deles começou a gravar. No início, tudo parecia comum. Apenas uma conversa entre amigos. Mas, em um piscar de olhos, um dos homens desapareceu diante da câmera. A gravação dava a impressão de que ele não havia apenas sido escondido por uma edição, mas removido, como se tivesse sido deletado da realidade. A internet reagiu com inúmeras teorias, mas nenhuma conseguiu oferecer uma explicação definitiva para o desaparecimento. Número 14. O mistério na luta de Tyson. Na luta de retorno de Mike Tyson em 1995, o público vibrava na arena, mas um detalhe na plateia ainda gera dúvidas até hoje. Entre os torcedores, alguém parecia estar segurando um telefone celular,
gravando a luta como qualquer pessoa faria hoje em dia. O problema é que naquela época, telefones com câmeras simplesmente não existiam. Os aparelhos eram grandes e não tinham gravação de vídeo. Mesmo assim, o objeto na gravação parecia idêntico a um telefone celular moderno. Alguns acharam que poderia ser apenas uma filmadora compacta, mas muitos têm certeza de que se tratava de um viajante do tempo infiltrado em um dos maiores eventos esportivos da história. Número 15. O homem no estacionamento. Um estacionamento quase vazio parecia não ter nada de interessante, até que uma van passou diante da câmera. No instante em que ela saiu de cena, um homem surgiu caminhando como se já estivesse ali. As imagens foram revisadas várias vezes e não apresentaram nenhum indício de edição. A naturalidade com que ele continuou andando sem hesitar só deixou a cena ainda mais estranha, como se o teletransporte fizesse parte de sua rotina. Número 16. O portal na Rua do Nepal. Em uma movimentada rua do Nepal, as câmeras de segurança registraram algo impressionante. De repente, bem no meio da via, abriu-se uma espécie de fenda luminosa e por ela saiu uma criança pequena. Em questão de segundos, a abertura desapareceu como se nunca tivesse existido, deixando a rua normal novamente. A aparição foi tão repentina que muitos acreditam que o garoto tenha atravessado acidentalmente um portal para outro lugar, ou até mesmo escapado de uma linha temporal diferente. Seja como for, não parecia nada comum. Número 17. Os punhos brilhantes. Desta vez, não se tratava de um vídeo qualquer da internet. O registro foi exibido na televisão nacional da China. Um transeunte gravava normalmente quando algo inacreditável aconteceu. Do nada, surgiu uma figura com os dois punhos iluminados por uma intensa luz azul. O cinegrafista correu atrás para tentar captar melhor, mas antes que conseguisse, o homem brilhante desapareceu por completo. O debate começou imediatamente. Seria teletransporte, um truque de filmagem ou algum fenômeno que ninguém entende até hoje? Número 18. A mulher que sumiu no meio do caminho. As câmeras mostraram uma cena intrigante. Uma mulher apareceu ao lado de um carro como se fosse pedir algo ao motorista. Ela começou a caminhar em direção à porta, mas antes de chegar, seu corpo foi se desfazendo até desaparecer completamente. A nitidez das imagens fazia parecer que se tratava de uma pessoa real, de carne e osso, e não de uma ilusão. Alguns acreditaram que foi algo paranormal, mas outros levantaram a hipótese de que poderia ser uma viajante do tempo, cujo equipamento falhou e a fez sumir diante de todos. Número 19. O resgate do triciclo. Um dos vídeos mais impressionantes de teletransporte foi gravado em um cruzamento movimentado. Um homem pedalava tranquilamente seu triciclo quando quase foi atingido de frente por um caminhão em alta velocidade. Tudo indicava que a colisão seria fatal. No entanto, em um piscar de olhos, o triciclo e o homem foram deslocados para um ponto seguro da rua. Ao lado dele surgiu um estranho com as mãos emitindo um brilho fraco. O homem misterioso colocou as mãos nos bolsos e saiu andando, como se nada tivesse acontecido. Para muitos não era coincidência. Era a prova de alguém com habilidades além da compreensão humana. Número 20. O mistério da bicicleta. Em 2012, um vídeo vindo da Rússia começou a circular online. Mostrava um homem caminhando tranquilamente por uma rua, sem nada de estranho acontecendo. Mas, de repente, um ciclista mais velho surgiu atrás dele, como se tivesse aparecido do nada. Revisando o vídeo, ficava claro que o homem de bicicleta não estava presente antes. Isso deixou todos intrigados. Seria apenas uma falha de gravação, ou um caso real de alguém atravessando de um lugar para outro em segundos? Número 21. A figura encapuzada. Em um quintal residencial, uma câmera de segurança registrou a presença de um homem encapuzado vagando em plena luz do dia. Aparentemente perdido, ele estendeu a mão em direção ao ar e, de repente, rajadas de luz intensas explodiram várias vezes, cegando a lente da câmera. Logo após o clarão, o homem sumiu, junto com o objeto invisível que parecia segurar. A cena lembrava experiências de viagem no tempo descritas apenas em histórias de ficção científica, mas desta vez capturadas no mundo real. Número 22. A corrida e o desaparecimento. Um homem caminhava tranquilamente por uma rua vazia quando de repente começou a correr em disparada. No meio da corrida, seu corpo simplesmente desapareceu no ar. Quem assistiu ao vídeo se dividiu. Alguns disseram ser teletransporte, outros acreditaram que ele era um viajante do tempo capturado pela câmera, e houve até quem sugerisse que tudo não passava de uma encenação feita com drones.
Mas se foi montagem, foi executada de forma impecável. Número 23. O resgate na rua. Um dos registros mais dramáticos mostra uma mulher cega atravessando a rua com um carrinho de bebê. Ela não percebeu que um carro em alta velocidade vinha em sua direção. Quando finalmente percebeu, já era tarde demais. O veículo não ia parar. No entanto, exatamente naquele instante, um homem surgiu e, em um movimento rápido, conseguiu puxar a mulher e o carrinho para a calçada. A rapidez e precisão lembraram imediatamente o herói dos quadrinhos Flash. Foi sorte inacreditável ou algo muito maior acontecendo diante da câmera? Número 24. O estranho que sumiu diante da câmera. Tudo começou como uma gravação comum de campainha. Um homem caminhava normalmente pela calçada bem cedo de manhã. Mas, de repente, suas pernas começaram a desaparecer diante da câmera. Em segundos, o corpo inteiro sumiu, restando apenas uma sombra tênue que logo se dissolveu no ar. No início, os donos da casa acharam que fosse falha de gravação. Mas ao perguntarem aos vizinhos, descobriram que ninguém conhecia o homem. E nenhuma outra câmera do bairro o registrou. Isso levantou uma hipótese assustadora. Talvez não fosse um erro, mas sim a filmagem real de alguém se teletransportando. Número 25. Os desaparecimentos no hospital. Dentro de um hospital, uma câmera de segurança captou uma cena inexplicável. No início, tudo estava tranquilo, pacientes e funcionários circulando normalmente. Mas em menos de um piscar de olhos, várias pessoas desapareceram ao mesmo tempo, como se algo as tivesse levado em velocidade impossível. Os colegas de trabalho ficaram paralisados por alguns segundos, até que o pânico tomou conta do ambiente. A reação espontânea das testemunhas mostrou que não era uma simples falha de gravação. Algo real aconteceu ali. Número 26. O sumiço em transmissão ao vivo. Durante uma reportagem em um aeroporto, um repórter entrevistava um passageiro enquanto várias pessoas caminhavam ao fundo. Entre elas, uma mulher estava parada próxima à esteira de bagagens. Então, um carrinho passou em frente a ela. E, no instante seguinte, a mulher simplesmente não estava mais lá. Sem rastros, sem passos, sem explicação. Muitos telespectadores acharam que era truque de edição, mas a emissora confirmou. A transmissão era contínua, sem cortes. Isso significa que, seja o que for que tenha acontecido, foi real e ao vivo. Número 27. O mistério da estrada russa. No dia 5 de maio de 2012, uma câmera de painel de carro na Rússia registrou um dos vídeos mais estranhos já viralizados. O tráfego seguia normalmente, até que um homem apareceu bem no meio da pista, quase em frente a um caminhão em alta velocidade. O motorista conseguiu desviar por pouco, evitando uma tragédia, mas a figura chamava ainda mais atenção. Usava um longo casaco branco, parecido com jaleco, e botas pesadas. Ele parecia desorientado, andando lentamente como se não soubesse onde estava. Muitos acreditam que era um caso real de teletransporte e até sugeriram que fosse resultado de experimentos avançados. Número 28. O feirante super-humano. Dentro de uma pequena loja, um ladrão entrou de forma agressiva, ameaçando todos e exigindo dinheiro. O clima era de terror, até que um feirante que estava no canto do local agiu de maneira inacreditável. Em um salto, avançou com tanta velocidade que mal foi possível enxergá-lo. Ele empurrou o ladrão com tamanha força que parecia sobre-humano. Não houve luta, não houve resistência, apenas um golpe brutal que encerrou a situação. O vídeo chegou à internet, mas desapareceu pouco tempo depois, levantando suspeitas de que alguém não queria que as imagens circulassem. Número 29. O enigma no basquete. Durante uma partida de basquete, um jovem gravava para o TikTok quando captou algo impressionante. Um jogador estava prestes a marcar ponto quando de repente surgiu um adversário no ar, bloqueando sua jogada. O detalhe é que ninguém o viu se aproximar. Ele simplesmente apareceu no momento exato. Apesar da agilidade do adversário, o atleta conseguiu desviar. Mas a gravação deixou no ar uma grande dúvida. Teria sido apenas ilusão de câmera ou alguém usou algum tipo de tecnologia de teletransporte para interferir no jogo? Número 30. O beco que deslizou no tempo. Em um beco tranquilo, uma câmera de segurança captou um homem atravessando as paredes de um mercadinho fechado, como se fossem transparentes. O mais estranho é que, no mesmo instante, o horário da gravação oscilou, saltando de 2026 para 2019, como se o próprio tempo tivesse sido reescrito. Instantes depois, o homem saiu calmamente pelo mesmo ponto. Um morador de rua que estava por perto
ficou paralisado ao presenciar a cena. Para muitos, foi a evidência mais clara de que viagens no tempo não pertencem apenas à ficção. Número 31. O feiticeiro do beco. Nem todos os casos parecem tecnologia. Alguns lembram pura magia. Uma câmera de restaurante que filmava um beco registrou uma figura bizarra em plena luz do dia. O ser era altíssimo, coberto por um manto antigo que parecia saído de um conto sombrio. Em poucos passos, ele atravessou uma cerca sólida e desapareceu. Uma senhora idosa que passava na hora parou assustada e até tentou segui-lo. Pelo modo como a cena aconteceu, parecia menos teletransporte e mais um ato de feitiçaria. Número 32. O resgate na rua. Um homem atravessava a pista quando um carro em alta velocidade surgiu, prestes a atropelá-lo. No instante em que parecia inevitável, um clarão iluminou a cena. Quando a luz se apagou, o homem estava salvo, já no passeio da calçada. Ele não correu, não saltou. Apenas foi realocado em um segundo. Para uns, intervenção sobrenatural. Para outros, prova de um viajante do tempo que se revelou por acidente. Número 33. O humanoide voador. Em um edifício de estacionamento, câmeras de vigilância captaram algo inacreditável. Um homem voltava para o carro quando, de repente, os alarmes dos veículos começaram a disparar um a um. O motivo logo apareceu. Uma figura veloz passou pelo local em altíssima velocidade, quase rápida demais para a câmera registrar. Ao desacelerar o vídeo, a forma lembrava um humano, mas não completamente. Parecia ter asas ou algum tipo de apêndice, como se fosse uma mistura de pessoa e criatura voadora. Muitos acharam que poderia ser um ser sobre-humano, enquanto outros sugeriram que se tratava de alguém usando um traje tecnológico de teletransporte. Número 34. O homem sugado para o céu. Uma das filmagens mais debatidas foi registrada por uma câmera de campainha. Um homem saiu tranquilamente de casa durante a noite e, em questão de segundos, seu corpo foi puxado para cima, desaparecendo como se tivesse sido abduzido em um feixe de luz. A gravação não apresentava cortes ou falhas e parecia completamente autêntica. O mais estranho é que nenhuma outra câmera do bairro registrou para onde ele foi. E logo depois o vídeo sumiu da internet. Até hoje, discute-se se foi teletransporte, abdução ou algo ainda mais misterioso. Número 35. A sósia de Taylor Swift. Um comercial antigo de 1981 para a linha de bonecas Glamour Dolls ressurgiu e causou alvoroço online. Uma das atrizes do anúncio parecia idêntica a Taylor Swift. O mesmo cabelo, o mesmo sorriso e até a mesma presença de palco. O detalhe é que Taylor só nasceu em 1989. Os fãs brincaram dizendo que a cantora havia descoberto a viagem no tempo. Mais tarde, a atriz em questão, Toni Hudson, confirmou ser ela mesma. Sou eu, Toni Hudson, em carne e osso. Eu fiz aquele comercial. Ainda assim, a semelhança era tão impressionante que muitos continuaram convencidos de que Taylor tinha dado um salto temporal só para aparecer no anúncio. Número 36. A jovem de força sobre-humana. O que começou como um dia frustrante se transformou em um mistério. Após perder a chave e não conseguir encontrá-la, uma jovem ficou visivelmente irritada. Foi nesse momento que as câmeras de segurança registraram algo impressionante. Ela levantou um objeto enorme com apenas uma das mãos como se não pesasse nada. O vídeo correu pela internet e logo a chamaram de supermulher da vida real. Outros foram além e disseram que ela poderia ser um alienígena ou até uma metamorfose vinda de outra dimensão. Independentemente da origem, seu segredo foi exposto. Número 37. O carro que sumiu na rodovia. Câmeras de vigilância de uma estrada registraram um episódio sem explicação. Um veículo trafegava normalmente quando, de repente, desapareceu diante dos olhos. Sem frenagem, sem mudança de faixa, sem colisão. Apenas sumiu em pleno movimento. As autoridades ficaram sem resposta. E mesmo com inúmeras revisões, a gravação parecia intacta. Até hoje, ninguém sabe o que aconteceu naquele trecho da estrada, deixando motoristas e investigadores intrigados. Número 38. O cachorro no asfalto. Durante uma corrida de carros em uma rodovia do Chile em janeiro de 2015, um evento extraordinário aconteceu. Assim que dois veículos passaram em alta velocidade, um cachorro surgiu no meio do asfalto como se tivesse se materializado do nada. A gravação é clara. O animal simplesmente apareceu no local. Se tivesse surgido um segundo antes, teria sido atropelado.
A origem do cachorro permanece inexplicável, levando muitos a acreditar que foi teleportado. Número 39. O mistério dos faróis. Um grupo de amigos dirigia em uma estrada coberta de neve durante a noite quando algo aterrorizante aconteceu. Enquanto ultrapassavam um caminhão lento, a pista parecia livre. Mas em um instante, faróis intensos surgiram bem à frente deles. O motorista reagiu rápido, desviando para o acostamento nevado. Instantes antes não havia nenhum carro visível. Alguns acreditaram que o veículo vinha sem luzes acesas, mas muitos sustentam que ele simplesmente apareceu de repente. Número 40. O carro fantasma da Rússia. Um cruzamento russo se tornou famoso graças a uma filmagem intrigante de câmera veicular. O tráfego fluía normalmente até que, em uma curva, um carro pareceu surgir do nada, forçando o motorista a frear bruscamente. O vídeo viralizou e ficou conhecido como o carro fantasma. Não havia sinais de edição nem reflexos suspeitos. Até hoje, ninguém conseguiu explicar a súbita aparição. Número 41. O espelho no bosque. Um garoto explorava uma floresta quando encontrou algo completamente fora do lugar. Um grande espelho em pé no meio das árvores. A curiosidade falou mais alto e ele estendeu a mão, que atravessou a superfície como se fosse água. Criando coragem, entrou por inteiro e saiu em uma versão diferente da mesma floresta. Árvores, trilha e até o ar pareciam estranhos. Ficou claro que o espelho não era apenas vidro, mas sim uma porta para outro mundo. Número 42. A empregada de Bogotá. Câmeras de vigilância em Bogotá captaram uma figura perturbadora. Era uma mulher com uniforme de empregada doméstica, mas com um estilo de mais de 100 anos atrás. Ela caminhava de forma estranha, com movimentos travados, enquanto as pessoas à sua volta observavam de longe, evitando contato. No fim do quarteirão, ela desapareceu diante das câmeras, em 2 ângulos diferentes. O caso ganhou repercussão na mídia local, mas nem especialistas nem religiosos conseguiram explicar. Até hoje, é uma das aparições mais misteriosas da cidade. Número 43. O caminhante invisível. Uma câmera com sensor de movimento registrou uma silhueta cruzando o campo de visão. Não era um fantasma translúcido, mas também não era totalmente visível. O corpo parecia distorcido, como se estivesse coberto por uma espécie de camuflagem tecnológica. Quem analisou a gravação levantou a hipótese de um dispositivo de invisibilidade, talvez controlado à distância. Outros sugeriram distorção de luz ou falha de câmera, mas a figura parecia sólida, caminhando naturalmente, até desaparecer na escuridão. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like, comente abaixo o que achou e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!